não sei se eu sou artista, eu sou curioso, sou pesquisador e sou atrevido, né? Então eu me atrevo a fazer arte ou chamar de arte aquilo que eu faço, que eu acho que é. Eu acho que a arte é ativar um pensamento. Então, quando você consegue trazer uma sensação, uma emoção ou um pensamento, seja através de qualquer arte, né? Tanto texto como uma imagem, como um vídeo, como um quadro, né? Então, isso é arte. Eu tenho como futuro um espelho que vê o passado. Então eu gosto muito dos princípios das coisas, né? Você está testando algumas coisas e dá errado, eu gosto do erro, né? Eu acho que o erro também é arte, né? Então, errar é viver também, né? E a partir de erros você tem grandes transformações, né? Ou você desiste de tudo aquilo, ou te leva para outro caminho completamente diverso daquele original, né? E, então, como eu sou atrevido, às vezes eu não tenho muito medo de errar, não. Vou lá e faço, mas nunca dá errado, né? Sempre dá legal, né? Sempre dá certo, fica legal, fica encantador, né? E é sempre desafios, né? Então, cada vez menos eu me permito ser o bobo da corte, cada vez mais eu me exijo como um mago, né? Assim, a diferença entre os dois é que os dois estão sendo observados, né? Estão fazendo arte. Só que o bobo não se incomoda muito com os erros, para ele é bom. Quanto mais errado for, mais engraçado é e melhor é a coisa. O mago não, né? Então, assim, o mago não se permite ao erro, né? Então, é o estudo, a técnica perfeita para trazer uma surpresa, uma mágica, uma coisa fora do comum, fora da curva, né? E eu acho que eu estou mais hoje assim, dentro desse afinamento do mago, né? Porque não pode dar errado, né? Então na morfose, né? Que é um processo que eu trabalho. Então assim, tem que ficar bonito, tem que ficar legal, tem que ser divertido, né? Para mim tem que ter duas coisas assim. Tem que ser bonito e inteligente. Se não for bonito, tem que ser muito inteligente. Luz é o princípio. Que é tudo, né? É a onda e a partícula, né? E é o meu material de trabalho, né? Primordial, né? Assim, a primeira coisa, né? Depois da luz, aí você faz a sombra, né? E eu já estudava o Escher, então eu comecei a fazer maquetes do que seria o princípio que o Escher estava estudando ali, né? Então ele tinha uma técnica, ele é um mestre, né? Um gênio, né? E o que ele fazia, aquelas esculturas, porque ele esculpia mesmo a matriz da Shiro dele, que não é uma matriz de Shiro, aquilo é uma escultura, né? Então o cara fazia aquelas obras geniais e eu ficava intrigado com todos aqueles enigmas que tinham ali dentro, né? Então eu olhava muito a obra dele e falava, nossa, isso que cara. E comecei a construir maquetes, e comecei a pensar como que eu faria uma exposição, né? E comecei a desenhar, fiz croquis e fiz uma série de estudos, como seria a minha exposição com estereoscopia, como seria a exposição com Escher. A visão é uma forma da gente interpretar o mundo, né? E a gente pode enganar, tem uma interpretação. Então a ilusão vem daí, que é essa forma de você mostrar algo que não é aquela realidade, né? Fugir de uma realidade ou fazer a realidade ficar tão forte que ela vira uma hiperrealidade, né? Então, ela vira uma hiperrealidade, ela é uma ilusão também, né? Então, a gente usa muitos métodos para registrar
que a gente está vendo, né? E cria-se uma série de parâmetros, uma série de teorias, uma série de estudos. E aí você conseguir entender isso, a parte técnica, para que você chegue nos extremos, é aí que mora a ilusão, né? E a ilusão sempre vai trazer uma surpresa, né? Então eu gosto muito das pinturas antigas, assim, porque aí você tinha uma série de ilusões também, né? Então eram formas de registrar uma realidade hermética, ou seja, só algumas pessoas conhecedoras daquele enigma tinham um contra-enigma, né? Então era o caso de anamorfoses, né? No Holbein tem uma famosa que é uma caveira no quadro do embaixador, e aí tem uma caveira desenhada em anamorfose, que só é decifrada para quem olha de um ângulo muito específico, né? Então é uma forma de codificar, né? É um código. Tirar a luz para entender, né, o que é a luz, né, ter a sombra para entender a luz. E que é o lado obscuro das coisas mesmo, né? O lado claro, o lado escuro. É muita coisa, né? A cor e a preto e branco, né? Então a cor é uma interpretação pessoal do mundo, né? Eu nunca sei se o teu azul é aquilo que eu chamo de azul, né? E a cor, ela nos traz sentimentos, né? A cor, ela é tudo, né? Assim, e ela é o que dá vida, né? Para a pessoa. Mas ela não existe, né? O que faz a cor são os nossos olhos, nossa interpretação, né? Eu trabalho muito com cor no sentido de destruir a cor, né? Então tem um processo que o trabalho chama enigma cromático, né? E você tira as cores da imagem, né? E separa o vermelho, o verde, o azul, e cada um vira uma coisa, né? Então é uma forma de destruir aquilo, né? Então, mas na verdade sempre que você destrói uma coisa, você constrói outra, né? A cor é uma ferramenta de construção, acho. Chegando à conclusão agora. A harmonia é esse equilíbrio, né? É um equilíbrio desequilibrado, né? Quando é o andar, né? Porque o andar ele é harmonioso, mas é um desequilíbrio, né? E quando você tem uma coisa estática, né? Então ela não caminha. E a harmonia é exatamente essa composição de claros e escuros, de altos e baixos, de graves e agudos, né? Então, quando você pega tudo isso e transforma se comunica algo com todas essas contradições, né? Aí você tem uma harmonia. O que eu vejo assim o meu futuro tem um espelho, né? Eu vejo mais para trás, né? Assim, acho que essa ansiedade de buscar o futuro, de buscar os anos 2000, a virada do século, aquela coisa toda, a gente deixou tanta coisa para trás, né? E eu acho que nunca na história da humanidade se teve tantas oportunidades de resgatar, né? Porque você tem tudo aí, né? Você tem essa biblioteca universal, que é o que a gente começou a falar, né? Que é a internet, né? Não sei se a gente chega na harmonia, né? Nunca é, né? Sempre tem surpresa no meio, né? Que é o que transforma a coisa num desafio divertido, né? Mas a vida é uma aventura da qual não sairemos vivos, então, enquanto isso, divirta-se, né? Assim, vai atrás, né?